Boa noite a todos. Essa é a APROCIM do dia 18 ou 15 de maio de 2023. Meu nome é Carlos Menezes, eu sou voluntário da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia, e todas as segundas-feiras nós realizamos a APROCIM. A APROCIM, que é uma técnica energética interessencial, grupal, presencial e à distância, né? Realizada já há 20 anos, desde 2003. E onde você também pode se tornar um participante, né? Bastando para isso fazer 2 cursos em nossa plataforma de ensino à distância, a de Introdução à Conscienciologia e de Reorganizações Extrafísicas. Para isso, você vai entrar em nossa lojinha Evolua Up, né? Vou dizer o endereço para vocês já já. Você pode comprar nossos livros, né? Como também nossos cursos. Temos 30 cursos sobre conscienciologia, essa neociência. E o endereço é acipec-evolua-up.cowbell.shop, tá? A participar conosco às segundas-feiras nessa prática interassistencial, nessa prática grupal. Temos sempre uma frase às segundas-feiras, e a nossa frase de hoje é: a divisão da atenção exige mudança do bloco de atividades. Difícil, atitude difícil para quem sofre de apriorismos, do Léxico de Ortopensatas. Léxico Ortopensatas, que é esse conjunto de livros escritos pelo professor Valdo Vieira. Eu também sempre peço a opinião dos nossos aproximadores, hoje tivemos poucas opiniões. Gotardo falou, evitar a dispersão, muita disciplina. E o G, visão crítica e racional, qualidades evolutivas. Tá? Ok? Eu vou dar os nossos avisos. Nós estamos na fase dos relatos, que a próxima começou às 18h05, encerra às 20h05. E aí, nós, os aproximadores, que é a designação dada a quem participa da próxima segundas, fazendo nossos relatos, para ver as sincronicidades, né? A nossa lojinha Evoluap, que eu já falei, onde vocês podem comprar nossos livros e tudo mais. Você também pode entrar aqui nesse PUD, Perfil Único Digital, onde você vai poder acessar a nossa lojinha, ok? Estamos tendo o curso de ressomatologia todas as quintas-feiras, né? Agora, dia 18 vai ser a nossa quarta aula, né? Um curso interessantíssimo que você vai poder, entre outros temas, pré-maternagem, macrossoma, projeção do adeus e tantos outros temas. Se você quiser participar, entre na nossa lojinha Evolua App, clique aqui, veja pelo nosso PUD aqui, Perfil Único Digital, e se inscreva, ok? Temos também aqui a chamada para o nosso Congresso Internacional de Para-Reurbanologia em 2024, o CIPAR. Você pode entrar nesse endereço de e-mail, buscar informações, pode também clicar aqui, apontar sua câmera do celular e ter mais informações e mandar seu artigo, né, sobre conscienciologia, sobre o assunto que você achar mais interessante. Ok? Nós vamos chamar o nosso pessoal que está à distância agora, eles vão poder fazer os seus relatos. Tânia, vocês já estão prontos aí? Pode ser. Então você pode já assumir Começar? daí. Ok. Já chamou aí? Já? Então tá Já, já ok. sim. Ok. Então tá. É uma ótima preparação. E no arco voltaico, aplicando no Walter, eu senti as mãos bem quentes. E com o passar da aplicação era interessante. Ela ficava quente e depois fria. Quente e fria. Eu senti uma energia assim, passando por todo o soma, né, do Walter, e quando chegava até os pés, ela subia, expandia todo o campo dele ficou muito expandido. E eu fiquei bem desconhecida, nossa, eu estava super desconhecida. Ao receber o arco, eu senti uma energia quente e senti bastante umbigo e nucal. Eu senti que foi uma limpeza energética que é do sábado ainda, sabe? Resquício aí do sábado, que a gente teve uma prática excelente aqui. Quem não veio, perdeu. No pilar,
eu mentalizei, né, os pedidos de assistência, coloquei os assistidos, né, da noite no campo, e duas consciências que estavam no campo, elas cochichavam num cantinho, que via que a gente estava todo mundo quietinho, né, todo mundo parado, e elas cochichavam, e aí elas falaram assim, olha, tem aquele senhor ali de pé, vamos perguntar para ele o que está acontecendo? Elas estavam no campo para serem assistidas. E esse senhor era o Roberto. O Roberto, que tinha sido escalado, nosso voluntário extrafísico, para estar aqui essa noite, né, auxiliando. E aí ele orientou, esclareceu essas consciências. Na conexão, na UFIEX, né, várias consciências continuavam no campo, elas rastejavam pelo chão, e era interessante que teve a ver tudo com o sábado novamente. Elas estavam agarradas às raízes de algumas árvores, era interessante, eram muitas aqui no chão. E aí eu lembrei do exercício do sábado, né, do curso de sábado. Estavam ali para serem resgatadas. E eram bastante, viu? Que tinha tudo a ver com, né, com o campo que foi no sábado, que elas estavam ali para serem assistidas. E todos, né, que estavam aqui receberam também, né, assistência. No bolsão, eu exteriorizei para o quadrante América do Sul, especial para o Brasil, para todo o cenário político, para o planeta como um todo, para que haja paz no mundo, né? Enfim, e fiquei até o final só exteriorizando energia e fazendo assistência. Estou bem, agradeço a todos, uma boa noite, uma boa semana. Olá, boa noite a todos. Realmente também percebi hoje muita assistência, e não só para a demanda dos assistidos de hoje, mas também de uma atividade que a gente teve sábado aqui na ACIPEC, que também foi feita uma assistência em grande escala, né, para o pessoal todo que estava presente. Na fase 1 foi bastante tranquilo, um campo energético bastante assistencial, a presença da equipe extrafísica, e já no arco, recebendo da Tânia, eu pude perceber a Tânia realmente muito descoincidida. Ela parecia que flutuava, vinha para frente, vinha para trás. Então, eu até quis tentar segurar a Tânia, não, fica aí, entendeu? Porque ela ia para frente, para trás, estava bem descoincidida, né? Então, mas foi uma aplicação que eu recebi muito importante, foi uma energia bastante fraterna, realmente deu uma estabilizada geral no holossoma, e aplicando na Tânia eu percebi também um fluxo muito grande penetrando no coronário dela e foi preenchendo cada parte do soma dela. Também foi uma aplicação bastante assim assistencial, muito fraterna também. Já na fase 3, eu percebi a conexão com todos os aproximadores, tanto intra como extrafísico, e na aplicação da conexão na OFIEX, eu percebi a presença de bastante consciência extrafísica sendo admitidas na OFIEX. Todas essas consciências que estavam no campo para assistência foram recebidas nas OFIEX para continuarem assistência por um tempo maior. Já na fase 5, eu me descoincidi ainda bastante, exteriorizei muita energia para todo o planeta, para o meu quadrante holopensênico, para a minha oficina. Terminei muito bem e bastante satisfeito por ter participado de mais essa assistência planetária. Desejo a todos aí uma ótima semana e tudo de bom aí. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. No início, o campo estava bem tranquilo, muito agradável. E no arco voltaico com a Berê, primeiro eu apliquei nela e quando eu recebi, deu para sentir uma energia muito fraterna
E nas outras fases só acompanhei, não tive percepção, estou bem. Boa noite a todos e boa semana. Oi, boa noite a todos. Vou pegar aqui para acompanhar. Bom, a fase 1 para mim foi tranquila, não senti muita energização, mas senti a energia, a preparação de mim mesma, né, para a atividade. No arco voltaico, na doação, o que eu senti ao aplicar na Zaide é que as minhas mãos ficaram muito quentes. E eu não sentia o frio do ambiente, né? Aqui em Jundiaí, pelo menos, está bem friozinho, eu não sentia. Foi dar o comando para parar o arco, a minha mão percebeu o frio do ambiente. Foi muito interessante, foi muito nítido essa percepção. E ao receber da Zaide, o meu frontochakra foi ativado de imediato. Ela colocou a mão na frente do meu frontochakra e ativou. E a impressão que eu tive, a sensação que eu tinha é que eu estava com uma touca quente na cabeça. A cabeça toda ficou aquecida. Era como se eu tivesse colocado uma touca que já estava quente. Foi a percepção que eu tive. Foi muito bom, viu, Zaide? Obrigada. Depois, a formação do pilar. A percepção que eu tive também é que a energia saía de mim para a esquerda pelo frontochakra e não por qualquer outra parte do soma. Era pelo frontochakra que saía. Nas conexões, não percebi nada hoje. E no bolsão, foi muito diferente hoje, porque eu nunca tinha passado por um bolsão assim. Eu tive dores quase que pelo corpo inteiro. A minha cabeça e o meu ouvido esquerdo doía, parava, depois voltava a doer de novo, parava, voltava a doer de novo, incomodou. Minhas costas doeram, vim para frente na cadeira, encostei na cadeira, tinha jeito. Meu braço esquerdo doeu entre o ombro e o cotovelo, do lado de fora, só aqui um pouco, depois parou, depois doeu de novo. O tempo todo foi assim. Fiquei desconfortável aqui sentada, eu toda hora estava tentando me ajeitar, ainda não entendi direito. Pode ter sido por conta das assistências que foram solicitadas, né? Não sei. Mas agora estou bem. Mas na hora do bolsão foi assim, uma sensação de dor atrás da outra. Estou ótima agora, muito obrigada pela companhia de todos, né, no campo. Boa noite a todos. Eu também cheguei mais cedo e já entrei na energia do campo, estava muito bom, e já comecei a circular e exteriorizar a energia. No arco voltaico com a Carmen foi muito bem, porque eu recebendo dela, nossa, foi um calor intenso na minha cabeça, e do meu ouvido esquerdo, parece que escorria uma coisa quente enquanto ela estava fazendo arco em mim. E depois, a hora que eu também fiz nela, foi interessante, porque minha mão também ficou muito quente, se aqueceram muito, e procurei enviar as melhores energias e que fizesse o melhor. No pilar, o pilar girou rápido, e eu coloquei todos os pedidos da noite e as consex para ser assistida, né? E tinha muita consex, muita mesmo. E depois, nas conexões, só acompanhei, não tive percepção nenhuma. E no botão, eu coloquei todos os pedidos novamente, fiz conexão para o meu quadrante, que é a Europa, especialmente para os países que estão em conflito, né? E depois deu uma apagada, e estou bem, e boa semana a todos, e obrigado pela participação. Olá, boa noite a todos. Na fase 1, eu fiz a retirada manual do ectoplasma, tive muitos bocejos, me senti muito bem, instalei o EV com facilidade.
No arco voltaico, aplicando, percebi que a exteriorização ela ia em fluxos fortes, envolviam toda a cabeça do assistido. Eu senti muito, muito calor e percebi que essa energia, ela ia da cabeça, em alguns momentos, ela ia descendo, como se fosse ondas, assim, envolvendo várias partes do assistido. Recebendo a energia que eu percebi era em ondas. Não tive calor, o campo ficou já mais frio e me senti muito bem. O pilar formou-se para mim muito alto e parecia que era de algodão, alguma coisa assim. Acho que é energia mesmo, o ectoplasma estava bem forte. Mentalizei os pedidos de assistência e também mentalizei os alunos do curso presencial de sábado, para que eles se mantenham assistidos durante os 15 dias antes da preceptoria. Nas conexões, o campo ficou ainda mais frio, acompanhei cada conexão, mas não tive percepções. No bolsão, eu tive uma pressão muito forte no coronário e nas têmporas, e a impressão de ter sido colocado um aparelho extrafísico para a cabeça. Percepção de presença de extraterrestres o tempo todo aqui, durante toda a fase do bolsão. Tive alguns apagões, exteriorizei muito pelos palmos-chakras e pelo cardio-chakra. Terminei muito bem. Muito obrigada, um grande abraço a todos e até a semana que vem. Boa noite a todos, tudo bem? Na fase 1, o campo estava muito bem formado, um fluxo de energia bastante intenso, e eu percebi que havia no campo um alienígena. Muito interessante, porque ficou o tempo todo observando no campo. Recebendo no arco voltaico da Virgínia, eu senti uma ótima energia e o fronto chakra muito ativado. Aplicando em Virgínia, eu percebi como se fosse uma tampa de uma panela que fosse tirado, abriu uma tampa na cabeça e a energia fluía de cima para baixo, corria de cima para baixo, envolvia os 7 chakras, né, de uma forma bastante intensa. Mas se formava como se fosse um tubo de energia e viajava para cima e para baixo em toda a coluna vertebral. No pilar energético, mentalizei no campo os assistidos, né? E dali para frente eu tive um apagão geral. Descoincidência, e fui despertar praticamente no bolsão. Mas eu tive a percepção que havia muitas consciências no campo e a presença de um animal muito estranho, que tinha o corpo de um animal tipo bovino, e a cabeça era parecida com um cão, um cervo, era um animal muito, muito estranho, muito estranho. Exteriorizei bastante energia, né, especial para o quadrante América do Sul, Brasil, né, a minha oficina que é meio ambiente. Fiz uma boa desassim, agradeço a todos e desejo também a todos uma ótima semana. Eu me lembrei que entre esses extraterrestres, eu vi um paravisual que a cabeça parecia que era de ave, assim, ele tinha o nariz formava como um bico, tinha adulto, alguma coisa assim. É isso que eu tinha esquecido de falar. Aqui a gente parou, então. Obrigada, viu? Tá ok. Nós agradecemos a nossa equipe lá em Jundiaí, São Paulo, os aproximadores que estão na CIPEC. Nós que estamos remotamente, vamos fazer nossos relatos agora. Andréia, você pode trazer seus relatos agora? Sim, boa noite. Boa noite. Uns minutinhos antes eu resolvi circular minhas energias, exteriorizar e absorver. Daí, o meu corpo era um mar e as ondas elas desciam e subiam, assim, eu movimentando, mas movimentando com as águas do mar, assim. Então, descia e subia essas águas. E eu era o mar. E daí eu senti também
o campo bem pesado e frio. E só que ele estava como uma árvore robusta, forte. E na exteriorização, aí o meu corpo ficou quente. Agora que eu vou para a fase 1, isso foi antes da ProSim, um pouquinho antes. Na fase 1, eu acabei me descoincidindo, eu fiquei um pouquinho para cima do meu soma. E daí eu vi no breu, no escuro, 2 olhinhos infantil, assim, eles piscavam esse olhinho. A minha barriga fez aquele barulho e foi isso. Na fase 2, eu aplicando na Márcia, o meu corpo deu uma pendida assim, pendeu um pouquinho, e depois as minhas mãos incharam e murchava, ficava grande e murchava. E aí, depois, por último, eu vi uma bola de luz passando no frontal dela e coronário. E eu recebendo, eu fiquei grande, que nem uma bexiga, acho que é balonamento, né, que fala. E eu fiquei grande. E aí, eu vi também um buraco negro, não sei, é isso. Na fase 3, eu vi um tornado destruindo uma cidade. E, ao mesmo tempo, a cidade assim, ela voltava ao normal. E eu vi também uma favela pegando fogo. E depois, por último, eu vi um chapéu de palha enorme. Na fase 4, na UFIEX, eu vi uma sala de aula com as mesas, né? E aí, em cada mesa, tinha um aparelho, tipo aquele mimeógrafo antigo, sabe? E na central de energia, eu vi uma estrada asfaltada. E depois, eu vi um canguru andando nessa estrada, só. Na fraternidade, eu vi uma torre de força e vi um monte de coraçãozinho explodindo no ar em volta dessa torre que pegava um campo grande. E na verdade, sabe aqueles brinquedos que você sopra, forma aquelas bolhas? Eu vi essa bolha assim enorme, mas não vi nada dentro da bolha, eu só vi a bolha assim. Nos planetas irmãos, eu vi um vulcão e dentro estavam as larvas, mas não transbordava para fora. Ficava aquelas larvas borbulhando dentro. Nos evoluciólogos, eu vi uma ponte pêncil, mas não sei do que era essa ponte, se era cristal, era uma coisa transparente. Na serenosfera, eu vi uma lua, como se fosse uma lua gigante. E nessa lua caía faíscas, assim, e quando ela chegava aqui embaixo, sumia essas faíscas. E depois eu vi uma pessoa gigante chorando. No bolsão, na fase 5, eu exteriorizei para a oficina da saúde, e daí aqui na minha cidade tá meio que abandonada a saúde, sabe? O prefeito aqui, ele tá mais assim, preocupado com as festas, com os festival de inverno, os cantor, e tá aqui meio que assim. Então, e tem um dia que você pode conversar com o prefeito. Daí falaram assim para mim: vai nesse dia e conversa com o prefeito e fala sobre a saúde, como é que está aqui, né? Então, pediram para mim conversar com o prefeito, porque sempre tem um dia que a população pode conversar com ele. Depois, eu exteriorizei para os assistidos da noite, principalmente para aquela pessoa que dessomou, e os entes queridos que estão desesperados.
Depois eu exteriorizei para o meu grupo Karma, por cada ente querido meu, pela minha casa, meus bichinhos, meu bairro, minha cidade, meu estado, o Brasil e o planeta. Depois, nessa fase, eu vi um planeta primitivo. Eles eram um macaco que estava quase se tornando humano. Daí eu exteriorizei para eles. E daí veio na minha cabeça assim, aproxime. Daí veio uma palavra assim, núcleo extensivo de amor para com tudo e com todos. E daí, nos últimos minutinhos, eu vi um relógio, e esse relógio corria. Daí alguém falou assim para mim alguma coisa sobre o tempo, que o tempo era precioso demais, que não era para perder tempo com coisas supérfluas. E por último, eu vi um motoqueiro com uma motona e ele estava todo equipado, assim, com aquelas roupas de motoqueiro, mas não consegui ver a cara dele, ele estava com aquele capacete de motoqueiro. E aí depois eu desassimilei, tudo bem, e foi isso. Boas energias, boa noite a todos, boa semana. Obrigado, André, pela participação, seus relatos. Uma boa semana para você também. A Obrigada. Vali pode trazer seus relatos agora? Boa noite a todos. Bom, na fase 1, eu estava com um pouco de espessa, né? Daí eu comecei a circular bastante as energias, fazer a circulação fechada, e aí eu fui me concentrando e senti o campo bastante assistencial, estava um silêncio, assim, bem gostoso. No ecovoltaico, ao receber do G, eu senti assim, uma energia muito agradável, uma energia assim morna. E ao aplicar, minhas mãos, elas pulsaram assim intensamente, que elas pareciam até estar se deslocando. E percebi elas em balonamento, os meus pés ficaram formigando, as duas pernas e os pés ficaram formigando, e eu percebi assim uma luz dourada no campo. Na fase 3, o pilar começou a girar assim lentamente, mas depois eu não percebi nada, e quando eu ouvi já estava na fase 4, então, né, eu me descoincidi nessa fase. Na fase 4 eu não tive percepção, eu acompanhei algumas, algumas centrais, mas não todas, é assim que eu tenho, né, escutado, que eu permaneci bastante descoincidida praticamente todas as fases, a Procin toda. E aí eu entrei para o bolsão, mas eu também não escutei a chamada. Uma certa hora eu fiquei lúcida, e aí eu comecei a exteriorizar não, né? Percebi que estava exteriorizando bastante energia, e coloquei os assistidos em minha oficina, e aí eu percebi que eu estava na fase 5. E até então tinha passado muito rápido. E quando chegou na fase 5, para mim daí demorou, achei que demorou bastante, né? Foi apenas uma sensação assim que eu tive. Mas eu estou bem, termina tudo bem. Eu agradeço a participação. É uma boa semana e um abraço a todos. Obrigado, Vali. Uma boa semana para você e obrigado pela participação. A Cíntia e o Fernando podem trazer agora seus relatos. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, hoje, para mim, o dia foi muito puxado, muito energeticamente, assim, foi difícil. Eu não conseguia muito ter concentração nas minhas atividades. Foi tão puxado que por volta das 17 horas eu resolvi ir para a cozinha fazer um pão, mexer a alquimia para poder, acho que, ajudar. Foi muito, assim, necessário para mim.
Aí eu vim para a Procim e a instalação do campo foi rápida, né, para iniciar a fase 1, mas na fase 2, aplicando no Fernando, eu já comecei, assim, eu exteriorizei, senti, na verdade, eu recebendo dele primeiro, recebendo dele, eu tive a percepção de muitas situações egípcias, tá vindo muito campo egípcio para mim ultimamente, foi só isso, e exteriorizando para ele, aplicando, eu só sentia exteriorizar, não tive percepções, mas durante nenhum campo, só foi exteriorizando e senti muito sono. Eu não tive. A única coisa que eu lembro, porque assim, na verdade, foram várias coisas passando, conversas muito rápidas. Então, quando acabou a Procim, eu não lembrava de nada. Foi bem intenso. A única coisa que eu lembrei é do motoqueiro, que a Andréia acabou relatando, e aí eu lembrei que eu tive uma visualização muito nítida desse motoqueiro também no início, mas foram muitas situações e aí eu não lembro de mais nada. Foi isso, pessoal. Acabei bem, com sono, muito sono, a gente está com muito sono, mas está tudo bem, grata e ótima semana para todos. Boa noite, pessoal. Para mim também foi bem parecido com o da Cintia, assim, percebi um início bem intenso no arco voltaico. Eu não lembro de ter feito o arco voltaico, parece que apagou da minha memória. Lembro da OFX, adentrando a OFX. Parecia, eu estava bem alegre, assim, empolgado. Depois também apaguei né, a percepção. Depois fui direto pro bolsão. Aí eu lembro vagamente de alguns flashes do cotidiano, de algumas assistências do grupo aí, e assistências lá da escola onde eu trabalho. E só fui acordar com a chamada para poder voltar. Eu acabei bem e com muito, muito sono aqui. Eu tô segurando para não sair do corpo. Excelente semana a todos e grato aí mais uma vez por mais uma comunhão. Obrigado ao casal de aproximadores, Cintia e Fernanda. Boa semana para vocês. As melhores energias. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Não esqueci de ninguém. É minha vez mesmo agora. Deixa eu pegar aqui os meus relatos. Já estou no ponto aqui. Bom, na primeira fase, eu fiz a retirada da ectoplasma excedente, né? E eu comecei a pensar no trabalho da Aprocim, na prática, né? Eu senti muita ectoplasmia, lacrimejamento, né? Abri muito a boca, a coceira no rosto, né? Em alguns estados vibracionais. E eu lembro que eu vi um homem de terno bem alto, forte, eu vi ele pelas costas, ele caminhando, algumas pessoas ao redor e alto, jovem, mas eu lembro que ele tinha uma má intenção, ele ia fazer algo ruim, ou ele estava armado, algo assim. Eu até exteriorizei a energia para ele. Logo no início da segunda fase, eu ouvi o comando, né? Mas aí eu já apaguei, de tempos em tempos eu sentia a exteriorização, muita descoincidência. Não vi nada até a fase 5, quando eu acordei, eu despertei, né? Estava muito relaxado e muita exteriorização. Acordei, levantei uns 5 minutos antes, né? Vim aqui para fazer o início da gravação. Estou me sentindo muito bem, né? Bem energizado, mas eu apaguei mesmo, só na primeira fase que eu vi algo. Mais alguém tem alguma sincronicidade ou lembrou de algo depois que iniciou? Diga, Tânia. A Carmen, ela lembrou de alguma coisa, ela gostaria de passar, tá? Ok, Vou passar para ela. ok. Oi, Cíntia. Você falou alguma coisa sobre o Egito, é isso? Isso, eu recebendo o arco voltaico do Fernando, vieram várias. Veio o monumento, veio Tá. rostos, coisas do Egito. Tá. Então, essa semana nós assistimos um documentário sobre Cleópatra.
E os pesquisadores que falaram durante o comentário defendem que ela era uma mulher negra, pelo fato do Egito estar no norte da África e tudo mais. E tem vários momentos em que a Cleópatra está andando de cabelo solto e o cabelo dela fica igualzinho ao seu. E eu comentei com o Vanderlei, essa moça me lembra a Cíntia. Então, veja aí, se você quiser assistir o documentário, está na Netflix, são poucos capítulos, acho que uns 4 ou 5. Mas cada vez que eu via ela, eu falava para o Vanderlei, a Cíntia. A Cíntia. Aí agora vem você falar que teve essas percepções do Egito, então veja se te serve. Beijo, linda. Tchau, Fernando. Tchau. Valeu. Abraço, Vanderlei. Carlos, posso Oi, fazer posso fazer uma colocação? pode, Vali, diga. É uma sincronicidade também, que eu também sou ligada com o Egito, né? Esses fatos. E essa semana, ontem mesmo eu estava separando os filmes e foi exatamente esse documentário que a Carmen falou que eu separei para Olha, assistir. Ontem mesmo. Olha, foi uma sincronicidade muita bem sincronicidade, coisa boa. interessante. Outra, É só isso. outra Ok, Vali. sincronicidade. O Walter e a Virgínia assistiram ontem esse documentário. Eu acho que nós todos somos egípcios e não estamos lembrando, né? Olha só que coisa. Eu também tenho lembranças, umas experiências com o Egito. Já tem tempo que eu não tenho, mas eu também tenho. Muito interessante isso. Mas alguém lembra de outra sincronicidade que não seja do Egito? A gente ia assistir ontem, acabou que não assistimos, mas essa questão do Egito está vindo já tem alguns meses, muito forte para mim. O Gotardo também percebeu quando estive aí em Jundiaí, e tem que prestar mais atenção, qual é o chamado aí. Eu também já me percebi relacionado com o Tutankhamon, especificamente, assim, numa das dinâmicas aqui da CCCI. Muito bom. Com certeza, pelo menos os escravos que circundavam essa galera, a gente devia estar lá, com certeza, né? Pelo menos, né? Muito bom. Vamos todo mundo assistir o documentário da Netflix, então, a dica muito boa aí, né? Isso mesmo. Alguém lembrou de mais alguma coisa durante os Eu só, relatos que não tinha falado? Diga. enquanto o pessoal estava falando, eu lembrei, né, que eu visualizei, que eu estava tão desconhecida, eu visualizei uma cidade. Para mim era extrafísica, devido ao ambiente diferenciado do nosso. Ele era muito claro, predominando as cores rosa e azul, bem clarinho. E muitas crianças ali estavam felizes, brincavam, senti uma energia que me envolvia muito serena e fraterna. Aí apareceram vários bambis brincando lá entre as crianças. Era um ambiente muito lindo. Tinha uma criança, você falou de criança, eu esqueci de marcar, eu nunca esqueço de marcar. A Carmen está falando aqui. Eu vi uma criança, acho que uns 3 anos, talvez, uma menininha pequena, aqui bem no centro aqui da sala, ela estava brincando, olhando para o chão. Depois eu vi ela erguer a cabeça assim e olhar para cima, mas ela não estava olhando para mim, ela estava olhando para uma outra coisa. E ela sorriu, mas foi só isso. Agora você falou de criança. A gente lembra, né? Então é isso aí. O Walter também acho que lembrou de alguma coisa. Então, eu queria comentar o seguinte, né, que essa cidade extrafísica que a Andrea comentou, que tem uma ponte pêncil, né, ligando essa cidade, é uma cidade muito conhecida do pessoal que se projeta, né, é uma comunidade extrafísica, realmente, aparentemente, de consciência mais evoluídas mesmo, né, que tem essa ponte de cristal, e muita gente refere que elas atravessam essa ponte para conhecer essa cidade aí. Então, é uma referência assim muito conhecida, né? Pode ser a mesma cidade, não quer dizer que seja a própria, mas tem tudo a ver com os relatos frequentes, né? Mas é isso. Experiências dessa cidade. É isso. Eu também já tive experiências com uma cidade de cristal. Ela é todinha de cristal, os ambientes, assim, né? Não tem paredes como a nossa, é tudo de cristal. Faz tempinho que eu não vejo, né? Que eu não tenho acesso, mas já tive várias experiências.
Ó, várias sincronicidades aí. Vários. Então, Bo- acabamos por aqui. ok. Então, pessoal, lembrando que Obrigada. quinta-feira, obrigado, Tânia, o pessoal de Jundiaí, São Paulo, quinta-feira, quarta aula do curso de ressomatologia, tá? Do Conscienciologia no Cotidiano. Não percam, ok? E, no mais, as melhores energias, uma boa semana para todos e assistam o documentário da Netflix sobre Cleópatra. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.